Então, pessoal, vamos esperar aqui dar 8 horas certinho só para ser justo com todo mundo. Até eu queria dar alguns minutinhos só para me apresentar, porque eu acho que talvez a maior parte de vocês não me conheça. Tô vendo bastante gente aqui que, pelo menos eu vi aqui as pessoas no chat que eu já conheço, que eu já trabalho, mas eu queria também me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Ana, então isso aqui eu prometo pra vocês que é rapidinho, só enquanto não dá o tempo. Eu sou médica, eu sou psiquiatra, eu sou psicogeriatra, eu sou mestranda e eu também já sou preceptora. É a segunda residência em que eu criei um ambulatório de psicogeriatria e que eu fiz todo o conteúdo teórico. Então, esse curso, na verdade, ele é a minha residência dos sonhos, incluindo as avaliações cognitivas, que é a aula de hoje. Depois disso, eu criei do zero até a psicogeriatria. O objetivo do curso do zero até a psicogeriatria, só para comentar enquanto a gente não começa a aula, é desenvolver raciocínio diagnóstico. E todas as aulas são voltadas para isso. Então, a aula de hoje, ela também tem essa finalidade. A finalidade é que vocês consigam entender qual que é os recursos que a gente tem para avaliar a memória episódica e também memória semântica, que vocês podem usar para auxiliar vocês a fazerem um diagnóstico, por exemplo, na demência de Alzheimer. Muitos de vocês já devem saber, mas que na apresentação típica da demência de Alzheimer, a principal alteração é de memória episódica. Então, geralmente, quando a gente está aplicando testagem, é o que a gente procura. Rapidamente aqui, só apresentando os módulos que a gente tem no curso, módulo de psicopatologia, que eu considero a coisa mais importante dentro da psiquiatria, avaliação cognitiva, do qual essa aula está saindo. As aulas são meio parecidas de avaliação cognitiva, se vocês gostarem dessa, acho que vocês gostariam das outras também. Temos um módulo de transtornos mentais, tópicos em cognição e os tópicos em psicofarmacologia, que até são a grande sugestão da minha amiga Kátia, que está aqui conosco. Obrigada, Kátia. Esse módulo é em sua homenagem. E claro, o curso tem um certificado. Eu deixei porque eu achei ele muito bonito. Mas vamos começar então. Vocês estão preparados? Será que a gente... Bom, eu queria enrolar 5 minutos com essa apresentação, eu enrolei 1 minuto. Tem bastante gente aí já? Acho que a gente pode começar então, para também ninguém ficar apressado e for dormir mais tarde. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar, peguem seus papéis e as canetas, né? Quem tem interesse no curso, né, e quiser deixar o e-mail aí para ganhar o desconto de 30%, só deixar no chat. A gente tá aqui com a moderação que vai pegar os e-mails de vocês e até o final da aula, ou um pouquinho depois do final da aula, vocês vão receber esse cupom no e-mail. Então prestem atenção, caso chegue no spam, alguma coisa assim. E para quem tá aqui pelo sorteio também, tem que estar presente, né, para ser sorteado. Logo no finalzinho da aula a gente vai fazer o sorteio. Todo mundo que estiver presente e tiver deixado o e-mail ali embaixo, vai estar concorrendo também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat para aqui pra gente, ou se vocês estiverem tendo alguma dificuldade com o próprio YouTube, vocês podem mandar um e-mail pra gente do zero até a psicogeriatria@gmail.com. Gostaria de dizer que vocês podem usar o WhatsApp, mas infelizmente o WhatsApp acha que a gente é um spam. Então, hoje não rola WhatsApp, não. Bom, vocês estão prontos? Vamos começar? Eu vou até olhar os comentários para ver se vocês estão prontos. Ixi. O pessoal tá falando que tá pronto aí? Não, é um pouco atrasado. Mas... tá um pouquinho atrasado. Tá. Mas tá, o áudio tá bom. O áudio tá bom? Tá tudo certinho. O pessoal tá falando que tá bom, tá tudo bem. Ótimo, maravilhoso, gente. Então, não esqueçam de deixar os e-mails. E vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre como avaliar a memória. E por que eu trouxe o título um pouquinho diferente, né? O título da aula que vocês estão assistindo no YouTube é Avaliação de Memória Episódica para o Diagnóstico de Alzheimer. E o título dessa aula, que essa aula, os slides daqui por diante, são iguais aos slides que a gente tem no curso, é sobre como avaliar a memória. Por que eu linkei as duas coisas juntos? Como eu falei para vocês... Peraí, deixa eu passar isso aqui depois. Como eu falei para vocês, a demência de Alzheimer, na sua apresentação típica, a alteração cognitiva mais comum, a alteração cognitiva que a gente mais procura, é a alteração de memória episódica. Não é a única alteração. Nós vamos ter alterações de atenção, de função executiva, de visoespacial, anomia, que é a principal alteração de linguagem, memória episódica. Então, a gente sempre está buscando memória episódica se a gente está desconfiando do diagnóstico de Alzheimer. E a testagem cognitiva pode ajudar a gente bastante lá. Antes da gente entrar nas testagens propriamente dito, eu queria começar com vocês a entender um pouquinho melhor o que é a memória, para vocês entenderem o que é uma queixa que você tem que se preocupar
e começar a investigar um transtorno cognitivo, e qual tipo de queixa que, na verdade, pode ser atribuído ao envelhecimento normal. Vamos lá, então. Só para a gente lembrar dos conceitos, nós temos 2 tipos de memória, né? A memória que a gente chama de memória declarativa, onde está inclusa a memória episódica, e a memória semântica, que são os temas da aula de hoje. Também a memória prospectiva, que é aquela memória da gente lembrar o que a gente tem de fazer dali a pouco, como vocês muito bem lembraram que vocês tinham essa aula para assistir agora. E também temos a memória autobiográfica. Então, todas essas memórias são ditas declarativas. Fica um pouquinho mais fácil de você lembrar do nome se você pensar em declarativa como coisas que nós podemos declarar. Então, você pode declarar sua memória episódica, você pode falar sobre ela, você sabe quando aconteceu as coisas. Fica um macetinho para vocês. O segundo tipo de memória é a memória não declarativa. E a memória não declarativa, ela inclui alguns outros tipos mais atípicos, não mais atípicos, mas que geralmente a gente não conversa muito, que é a memória de condicionamento, a memória motora, a memória procedural e também a memória automática. Essas são memórias que geralmente a gente não sabe quando a gente aprendeu, são memórias que geralmente elas não têm, a gente não consegue descrever muito bem, a gente só sabe que a gente sabe fazer ou a gente só sabe que a gente sabe. Então, essas basicamente são as diferenças. Na aula de hoje, e principalmente quando a gente for pesquisar, quando a gente estiver tentando investigar se o nosso paciente pode ou não ter uma demência ou um comprometimento cognitivo leve de Alzheimer, a gente vai procurar memória episódica e memória semântica. E quais são as alterações de memória episódica que a gente vai esperar que aconteça no envelhecimento? Isso pode soar um pouquinho como ser surpresa, né? Porque muitas vezes a gente imagina... Tem 2 extremos, né? Às vezes a gente pega os nossos pacientes, familiares, que acreditam que perder a memória é normal do envelhecimento. E eu acho que isso muitos de nós já sabemos que é um mito. A alteração de memória, ela não é normal. Não é normal a pessoa ficar com demência. Mas também não é verdade que a memória fica 100% preservada com o envelhecimento. Então, tem algumas coisinhas no envelhecimento humano que a gente vai perdendo, dentro de todas as funções cognitivas, mas a memória é uma delas. Normal no envelhecimento é o idoso demorar para lembrar de alguma coisa, principalmente se ele não tiver uma dica para isso. Então, peraí que eu já vou dar os exemplos. Também é normal para um idoso não lembrar muito bem de onde que ele sabe aquela informação que ele está trazendo para você. Então, ele te conta uma novidade ou ele te conta uma notícia, mas é muito mais difícil, com o envelhecimento, lembrar se você viu essa notícia na TV, se você viu no rádio, se foi corrente do WhatsApp. Então, essa origem das informações acaba sendo um pouquinho mais difícil de manter. Além disso, é difícil a memória prospectiva, ou seja, lembrar o que a pessoa tem que fazer. Então, com o envelhecimento, se torna mais comum a pessoa precisar de uma agenda, de um calendário, para que ela tenha que anotar as coisas que ela tem que fazer. É mais comum que o envelhecimento a gente esquecer que vai ter uma consulta ou esquecer que tem que fazer alguma outra coisa. Essas são alterações que são consideradas fisiológicas. E se vocês pararem para pensar, não são bem alterações que têm um impacto de funcionalidade. Geralmente são alterações que a gente consegue dar a volta. O paciente geralmente consegue conviver com isso desenvolvendo algumas táticas. Agora, o que não é normal do envelhecimento? Para a memória episódica, a gente mantém normalmente no envelhecimento saudável, a memória de reconhecimento. Ou seja, aquela memória com dica. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem. Quando a gente fala de avaliação de memória episódica, é normal a gente ter um déficit de memória episódica na ausência de dica, então ter uma dificuldade maior para recordar as coisas, mas geralmente com dicas ou com táticas de reconhecimento, a pessoa saudável mantém a memória. Então isso é uma coisa que não pode alterar. E aqui nas testagens vocês vão ver que a gente usa muito essa diferença de envelhecimento. Também a pessoa não pode alterar, o que não é normal do envelhecimento, é a pessoa não saber mais a sequência temporal dessa memória. Saber o que veio antes, o que veio depois, os eventos que estão interligados, se foi ontem que ela foi no médico, foi semana passada, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Esse tipo de ordenar a memória é uma coisa que a gente geralmente preserva com o passar dos anos. Além disso, tem mais uma coisa que daí desde a minha avó já falava isso, minha bisavó provavelmente antes dela, que a memória procedural você não esquece. Ou seja, a gente realmente nunca esquece como é que anda de bicicleta. E isso inclui coisas, por exemplo, como dirigir,
Ou para quem sabe trocar um pneu, como trocar o pneu, como passar um café. Então essas memórias de como fazer as coisas, uma vez que a gente aprende, elas cristalizam e a gente continua tendo elas na terceira idade ou conforme a gente vai envelhecendo. Então, isso que eu queria que vocês deixassem gravado. E por que eu estou tirando meu tempo para falar sobre isso? Porque as queixas que os pacientes trazem para vocês, é importante a gente saber dizer para o paciente, por exemplo, olha, seu fulano, isso que você está me trazendo de queixa de memória, a gente não vai se preocupar. Eu não preciso te pedir 1 milhão de exames, eu não preciso pedir uma avaliação mais completa, porque essa queixa que você está me trazendo é compatível com o envelhecimento. Você pode tranquilizar o seu paciente em relação a isso. Da mesma forma que se você tiver uma alteração que não é saudável no envelhecimento, que não é para acontecer, como essas que estão aqui na tela, que você possa dizer para o seu paciente, olha, aqui a gente tem uma alteração de memória que a gente precisa investigar. Isso daqui são os nossos sinais de alerta. E, bom, dá uma respirada, gente. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, já falando rápido demais, vocês me avisam que o pessoal aqui me avisa, tá? Mas continuando. Por que isso é importante? Então, quais são as queixas que o paciente pode trazer para vocês? Por exemplo, aqui a gente tem uma cena de uma coisa muito saudável, que é um pessoal fofocando. O que seria uma coisa que a gente, por exemplo, consideraria não saudável? Se quando uma pessoa que está contando a fofoca para outra não lembrasse a sequência dos eventos que forem acontecendo, fosse se referindo às coisas meio quebradas, então não soubesse contar a história de modo linear. Se o familiar chegar para você dizendo que, olha, eu acho que a minha mãe, meu pai tá tendo essa alteração, isso é uma coisa que te preocupa um pouco mais. Agora, se um estiver contando pro outro e o senhor não souber dizer para a senhora exatamente aonde que ele ouviu dizer que picles faz bem para a saúde, isso é uma coisa que você não precisa se preocupar tanto. Ele esqueceu de onde veio a informação, mas isso é uma coisa do envelhecimento saudável. Também é importante a gente ver, por exemplo, aqui, se essas pessoas vão se lembrar desse evento que aconteceu. Uma coisa que não é do envelhecimento saudável é você se esquecer de um evento inteiro. Então, é normal no envelhecimento esquecer uma parte, por exemplo, eu esqueci que eu conversei sobre aquele detalhe daquela conversa, ou que tal pessoa também estava naquele evento comigo. Mas o que não pode acontecer é esquecer o evento inteiro. Então, a gente não espera, por exemplo, que esse casal de idosos esqueça que de fato teve uma conversa. Eles podem até esquecer um pouquinho do que eles falaram. Mas se o discurso, se a preocupação for, doutora, eu estou esquecendo de conversas inteiras, eu esqueci que eu fui no médico, isso já é uma coisa considerada patológica. É uma queixa que vocês precisam se preocupar. Além disso, outra coisa que é essa daqui, para quem trabalha com cognição, é um grande clássico, que é a questão de quando eu vou no mercado, eu já não lembro mais o que eu tenho que comprar. Aqui vem aquela coisa que a gente conversou sobre a dica. É normal do envelhecimento que a gente tenha mais dificuldade para recuperar essas memórias. Então, por mais que você saiba o que você tinha que comprar quando você saiu de casa, quando chegar no mercado, conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil de lembrar. Então, a pessoa ela pode se embananar, não comprar tudo que ela precisava, ou até mesmo esquecer a maior parte dos itens da lista, e ainda assim ser um evento saudável. Só que se você colocar dicas para essas pessoas, ou se você colocar uma lista, ela geralmente consegue se virar bem. Ela geralmente fala, na verdade, sim, café, é verdade, meu café estava acabando, eu lembro agora que eu estava sem café. Se ela consegue recuperar a memória a partir da dica, que a palavra café é escrito, isso quer dizer que talvez não seja tão preocupante assim. É uma coisa que a gente pode ir observando, que não precisa sair correndo desesperado. Porque a gente está vendo na vida real uma pessoa que tem benefício com dica. E por último, que a gente tem outros tipos de memória aqui, e a gente tem que às vezes tentar dividir um pouquinho o que é uma queixa de uma memória e uma queixa de uma memória de trabalho. Por exemplo, esse senhor que está sentado aqui, ele vai precisar de uma memória provavelmente de curto prazo para resolver as coisas que ele está fazendo. Essa memória de muito curto prazo, geralmente quando vem a queixa, ela não é uma memória episódica propriamente dita. Então, digamos assim, quando o paciente refere, olha, eu escrevo um número, eu tento decorar, mas na hora de digitar 1 segundo depois eu já não lembro muito bem. Isso até pode ser uma queixa que a gente precisa investigar, mas é mais uma queixa de atenção. Não é uma queixa propriamente dita de memória episódica. Então, essa é a última distinção que eu queria fazer para vocês e deixar registrado. Tenho certeza que vocês já viram isso em outros lugares, mas que memória de trabalho, essa memória de muitos poucos minutos, ela não é considerada uma memória episódica. Ela é considerada uma memória que depende de atenção.
E se for uma coisa que ali passam 5, 10, 20 minutos, aí sim a gente já começa a ter uma memória que de fato é episódica. Até que tá tudo bem? Tá todo mundo conseguindo assistir? Beleza, gente. Também a nossa primeira live, então eu fico um pouquinho preocupada se vocês estão conseguindo assistir certinho, se tá tendo algum problema e eu só consigo ver o slide, então é muito esquisito, mas eu tô ficando acostumada só falar com a câmera agora. Vamos lá, então. Uma última coisa que eu queria falar com vocês é justamente o conceito de amnésia. Só para deixar muito claro. Calma, a gente já vai para os testes, eu prometo para vocês. Mas o que basicamente é uma amnésia? Amnésia significa perda de memória. Ah, vá, né? Obrigada, que eu tô gastando minha quarta-feira à noite aqui, 8h15 da noite, para você me dizer que amnésia é perda de memória? Bom, tá, beleza, eu disse isso. Mas por que eu acho que isso é importante? Porque a gente tem 2 tipos de amnésias que são que a gente precisa lembrar. A gente tem a amnésia anterógrada, que é aquela amnésia que a gente passa e acontece um evento, e a partir desse evento a pessoa já não se lembra mais do que aconteceu. E nós temos a amnésia retrógrada, que é quando acontece um evento e dali para trás a pessoa não lembra direito o que aconteceu. E existe, além de tudo, uma mistura das 2 coisas, que é a amnésia global. Eu sempre gosto de trazer uma coisinha a mais nas aulas, e nessa aula que a gente tem de bônus, na verdade, eu tenho que colocar aqui na descrição do vídeo depois, para vocês poderem entrar e ter esse artigo. Eu acho que inclusive ele é acesso aberto, eu não peguei ele de lugar nenhum, ele tá acesso mesmo, que é justamente o conceito de perda de memória, aquela... Nossa, agora me fugiu a palavra bem na hora da aula. Que é a perda transitória perda global transitória, amnésia global transitória, é isso mesmo, amnésia global transitória, Jesus amado. E por que eu trago esse conceito? Porque é outra coisa que de vez em quando chega no consultório, que são as queixas de amnésia, que não são queixas de amnésia de memória episódica. Então aqui, quem é psiquiatra provavelmente já está cansado de ver episódios dissociativos, episódios de ansiedade, em que a pessoa teve talvez um momento de amnésia anterógrada, que não condiz muito com uma história de uma evolução de perda de memória episódica. Esses episódios isolados, que geralmente estão muito relacionados a emoções, eles não são considerados propriamente ditos perda de memória episódica. Até dá para investigar se tiver uma apresentação mais atípica, mas geralmente a gente sabe a diferença. E o outro diagnóstico diferencial que às vezes aparece e que a pessoa chega, olha, perdeu a memória, do nada, começou a perder a memória e de um tempo tal a um tempo tal, não lembrava nem o que aconteceu antes nem o que aconteceu depois. A gente tem esse diagnóstico diferencial. Esse artigo ele é fantástico, então eu vou deixar para vocês depois para vocês lerem e fica como bônus da aula. E toda aula tem um bônus, então se vocês forem vendo as aulas no YouTube também ou no curso, se vocês se inscreverem, vocês vão ver um monte de bônus. Finalmente, espera aí que eu vou tomar até uma água aqui. Perfeito. Então vamos lá. Finalmente chegamos à parte de como avaliar a memória. Falei, enchi a cabeça de vocês para chegar no que finalmente vocês vieram assistir. E assim, teste para avaliar a memória episódica, que é o que a gente está falando até agora, tem de monte. Eu vou apresentar para vocês os testes que são testes de triagem. Por quê? Existem alguns testes que eles só podem ser aplicados por neuropsicólogos. E existem alguns testes que não, que a gente pode aplicar como médico, como uma pessoa que não tem uma profissionalização, uma especialização como neuropsicólogo. E esses, são os testes que a gente vai focar hoje, que são os testes que ajudam a gente no dia a dia na hora de fazer um diagnóstico mais rápido, de fazer uma triagem. São conhecidos como teste de triagem cognitiva. Vamos lá então. A gente pode começar avaliando memória, e eu acho que no minuto que vocês viram essa figura, vocês já sabiam do que eu estava falando, porque é um dos testes mais usados aqui no Brasil, que é o teste da bateria breve, que também é conhecido como a bateria de Nitrine. Bateria breve de rastreio cognitivo, ou chamado de bateria de Nitrine. E esse teste, ele é muito interessante. Esse daqui foi um gabarito que eu fiz, porque eu adoro ter gabarito para as coisas, então esse aqui é meu. Deixa eu aumentar para vocês. Esse teste, ele é um teste muito interessante, porque ele é um teste que ele vai avaliar pra gente alguma coisinha de nomeação, alguma coisinha de visoespacial, vai avaliar pra gente a atenção, e aqui fica muito claro a memória de trabalho, como a gente pode fazer essa avaliação, por causa das memórias imediatas, e também ele ajuda a gente com a memória episódica, tendo esse reconhecimento adicional. Então, ele é um teste que ele é muito focado em atenção e memória, e essa do reconhecimento é muito bacana. Então, vamos pra frente. Quando vocês aplicam a bateria de Nitrine, a primeira coisa que vocês pedem para fazer, junto com o paciente, é mostrar a bateria, né, essas listas de figuras,
e você pede para o paciente para você dizer o nome da figura. Para isso, o paciente vai precisar de duas coisas. Então, aqui a gente está vendo visoespacial, o paciente precisa reconhecer a figura. Depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. E também o paciente precisa saber nomear, ele precisa saber dizer o nome de cada figura. Só aqui você já começou avaliando duas funções importantes. Com isso, você vai tirar a imagem para o paciente e você vai virar para ele com aquela cara. Seu fulano, quais foram as figuras que eu acabei de mostrar para o senhor? Ele não vai gostar muito de você nesse minutinho, mas você vai lá e você vai anotar. Geralmente eles são pegos assim com guarda baixa, né? Eles não estão esperando por isso, essa primeira rasteira que a gente dá neles. Mas nesse momento, vocês vão avaliar a atenção, a memória incidental mesmo, memória de trabalho. O paciente responde. Mesmo se ele responder pouco, tá tudo bem, porque às vezes a gente pegou eles mesmo de guarda baixa. Vamos mostrar mais uma vez, damos mais uma chance. Mostramos as figuras, depois escondemos as figuras e deixamos o paciente falar pra gente o que ele conseguir lembrar. E fazemos isso mais uma vez. Mostramos de novo e mostramos mais uma vez para ele. Esse exercício, ele vai te ajudar a avaliar a memória episódica, ele vai ajudar você também a entender se o paciente ele tem um benefício, ele cresce o conhecimento dele, né? Se cada vez ele conseguir lembrar de mais palavras, o que mostra uma memória de trabalho mais saudável. E ele também vai ajudar a gente para a gente ter certeza, e por isso eu gosto tanto desse teste, porque a gente tem certeza que o paciente leu e prestou atenção nas figuras, porque 3 vezes a gente faz ele fazer isso. Então é muito bom para a gente ter certeza, eu apliquei um teste em que o paciente se concentrou e que ele me disse todas as figuras, então não existe risco dele não ter me ouvido. Essa é uma grande vantagem que eu vejo na bateria de nitrine em relação às mini-mental e moca, que a gente vai ver na sequência, que é justamente essa oportunidade do paciente repetir várias vezes. Gosto bastante. E aí, o que você vai fazer? Você vai precisar distrair o paciente. Isso mais ou menos por uns 5 minutinhos. A bateria do nitrine ela é muito interessante porque ela já dá de cara para você mais 2 testes para você fazer isso. Que é o teste do relógio, em que você vai pedir para o paciente desenhar espontaneamente um relógio. Eu sempre gosto de depois pedir para o paciente fazer a cópia, mas isso é assunto de outra aula. E você vai fazer a fluência verbal semântica, que aí a gente vai ver depois mais pro final da aula, porque é de memória semântica também. Mas o intuito aqui não é só aplicar outros testes, mas também dar um intervalo para que as informações que o paciente salvou na cabeça sobre as figuras que ele acabou de ver saiam da memória imediata, parem de ser do campo atencional e tenham que ter sido preservadas pela memória episódica. Então é aí que a gente vai ver se realmente é avaliação de memória. A partir do momento que você virar para o paciente 5 minutos depois, ou talvez um pouquinho mais, e falar para ele, seu fulano, quais que foram as figuras que o senhor acabou de ver? Nessa hora você perde um amigo. Eu tô há bastante tempo aplicando essas testagens e toda vez que a gente vai fazer essa memória evocada, se vocês também aplicam essas testagens com história, vocês com certeza estão lembrando de alguém que olhou para você com uma cara fuzilando. Assim, eu achei que a gente estava se divertindo até agora, mas não era verdade. Esse é um momento que geralmente é mais difícil de recordar. E até os idosos que têm um envelhecimento saudável, que não estão comprometidos cognitivamente, podem ter um pouquinho de dificuldade aqui. Geralmente eles podem ter um pouquinho de dificuldade justamente porque faz parte do envelhecimento saudável. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é a grande diferenciação que a gente tem? Pra gente dizer se ele só não lembrou porque ele tem um envelhecimento saudável e de fato para ele é um pouquinho mais difícil, ou se ele conseguiria. A grande diferenciação é a dica. Quando chega nesse momento, você vai mostrar uma outra figura para o seu paciente, uma outra folha de papel. Essa folha de papel você vai explicar para ele que tem figuras que ele já viu e figuras que ele nunca viu antes. E você vai pedir para ele apontar para você só as figuras que ele já viu. Vai treinar um pouquinho, vai mostrando para ele, vai tentando fazer sentido. O que é isso? O que esse momento aqui que você não tira essa figura dele, você não pede para ele recordar mais, o que isso mostra para você? Se de fato, de alguma forma, ficou salvo na cabeça dele a informação que você pediu para ele guardar antes. Então, a gente vai pedir para ele fazer o reconhecimento, nem sei porque pulou de slide, que você pode fazer junto. Você vai fazer o reconhecimento e você vai pedir para ele te dizer isso. A pontuação do reconhecimento, ela é um pouquinho diferente.
Por quê? Porque você vai pontuar positivo as figuras que o paciente forem os verdadeiros positivos, né? Prestando da epidemiologia essa palavra. Você vai pegar os verdadeiros positivos desse paciente e você vai colocar como pontuação positiva nessa primeira linha. E depois você vai pegar as figuras que o paciente reconheceu errado, os falsos positivos, e você vai fazer uma soma de menos, uma conta de menos. Então, é todas as que ele reconheceu certas, menos as que ele reconheceu erradas. E a nota que vai sair daqui, essa diferença, vai ajudar a gente a guiar se a gente acha que esse paciente tem alguma coisa de memória episódica de verdade ou não. Desculpa, que apareceu de novo. Isso porque a gente espera que indivíduos saudáveis tenham uma pontuação de 10. No máximo um 9. Mas abaixo de 9, certamente é anormal. Ou pelo menos tem uma grande chance de ser anormal. Até já vi paciente que... assim, deu abaixo de 9, depois a gente foi ver e era outra situação, não era bem demência de Alzheimer, às vezes acontece um pouquinho em delírio, mas se você tem um paciente que não está em delírio e que é uma suspeita de uma demência mesmo, uma perda cognitiva, quando você tem uma diferença de 8 para baixo, você já começa a ficar preocupado, porque na teoria o paciente ele deveria ser capaz de saber o que ele viu e o que ele não viu. Isso não era para alterar com o envelhecimento. Até aqui tudo bem? Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, se estiver indo rápido vocês avisam, tá? Mas vamos lá. Beleza, a bateria de Nitrine ela é muito fácil, porque afinal de contas ela foi feita para isso, né? Ela é um teste de memória, assim, as figuras, né? Elas são um teste de memória atencional e memória episódica. Mas digamos que você esteja, por exemplo, aplicando baterias. Digamos que você não tenha bateria de Nitrine ou que você queira fazer uma bateria geral. Ou, claro, o que eu sempre recomendo, o que eu sempre peço para os residentes fazerem é aplicar mais de um teste. Então, digamos que você junto com esse, ou ao invés da bateria breve, você está aplicando o Mini-Mental. Qual que é a parte do Mini-Mental que você está avaliando a memória episódica? Qual que é a parte do MoCA que você está fazendo isso? E qual que é do MoCA A, que é o de alta escolaridade, e do MoCA B, de baixa escolaridade, que você está fazendo isso? Então, quando você está aplicando essas baterias, qual que é a parte da bateria que fala sobre memória episódica? A nossa sorte, para resumir essa aula, é que é tudo um pouco parecido. As 3 baterias, a gente vai começar logo no começo da bateria, pedindo para o paciente decorar algumas palavras. Então, você vai fazer o comando, né? O comando é sempre muito importante. Então, se vocês quiserem anotar, quando eu falo os comandos, eu devia ter falado isso antes, mas eu sempre insisto com o residente fazer o comando correto. Você vai falar, olha, seu fulano, a gente vai falar algumas palavras. Eu preciso que o senhor decore essas palavras para mim. Então, você vai falar as palavras e você vai pedir para o paciente repetir. Depois que você falar todas. Então, você vai vaso, carro, tijolo. O paciente repete, vaso, carro, tijolo. Aqui, vocês acham que é um teste de memória? Aqui não. Aqui é evocação imediata. É igual à primeira parte, assim. A gente está falando basicamente da mesma coisa da primeira parte da bateria breve. É quando você pede para o paciente firmar. No Mini-Mental, teoricamente, você pede para ele fazer uma vez só. Geralmente, quando o paciente não acerta de primeira, eu fico repetindo até eu ter certeza que o paciente entendeu. Porque é muito importante para você, para o paciente poder lembrar depois, que ele tenha entendido da primeira vez. Você vai pontuar só a primeira tentativa no Mini-Mental e no MoCA A, tanto quanto no B, você não vai pontuar. Ele serve apenas para fazer o treino para que depois a gente veja a memória episódica de verdade. E adivinha o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão enrolar o homem. Vocês vão ficar esperando mais seus 5 minutinhos, vocês vão fazer os outros testes da bateria até você chegar aqui. E aqui é importante porque no Mini-Mental tem apenas um teste, né? Apenas o teste das contas que vem entre a memória imediata e a memória episódica. O MoCA tem mais testes. Mas caso o paciente não faça um dos testes, ou um paciente de baixa escolaridade, você precisa respeitar esse momento. Você não pode pular direto da memória imediata para a memória episódica e pular os testes no meio. Então, é muito importante que você faça os testes, mesmo que você tenha que procurar outros testes que não estão na ordem, ou que você enrole o paciente de alguma outra forma, mas espere esse momento para que a gente possa ter a avaliação de uma memória episódica e você não caia, por exemplo, numa enganação de achar que a memória de trabalho dele é a memória episódica. Claro, a gente está acostumado às vezes com paciente grave, a gente vê eles errando tudo, mas tem pacientes um pouco mais preservados que eles conseguem usar a memória imediata muito bem, viu? Então, estamos lá, enrolamos nossos 5 minutinhos. E aí, o que a gente vai fazer? A memória de evocação.
E a memória de evocação, da mesma forma, é semelhante à pergunta, nas três baterias, você vai perguntar quais que eram aquelas palavras que eu acabei de falar. O comando do Minimental, o Minimental tem vários na internet, assim, eu uso bastante o Minimental aqui da Farmácia do Paraná, porque é o que a gente acaba usando para fazer também os pedidos de alto custo. Mas o comando mais correto, o jeito que você melhor avalia, é quanto menos dica você dá. Então, isso aqui é estrelinha que eu aprendi na residência lá com meus queridos preceptores. Que quando você está tentando avaliar a memória episódica aqui na bateria, você tenta não falar que você estava pedindo a quantidade de palavras que você estava pedindo. Tenta não falar as 3 palavras, porque isso também vai servir para o paciente. Puxa, eu falei uma só, então tem mais 2, ou eu falei 2, tem mais uma. Isso pode servir para facilitar a vida dele. Infelizmente, a gente fica um pouquinho maldoso quando a gente aplica a testagem cognitiva. Aí o importante é você não facilitar a vida do seu paciente. Pelo menos não agora, né? E a gente vai pedir para o paciente falar. Nas 3 baterias, a pontuação só é válida se a pessoa lembrar de primeira. Então, se ela tiver recuperar a memória espontânea. Então, beleza, assim, digamos que recuperou 2. No Minimental, ele não pede isso, mas eu gosto sempre de fazer, e eu sempre peço para os meus meninos fazerem, que é você mesmo assim fazer as dicas. Porque essas dicas que são o reconhecimento. Essas dicas que fazem o papel daquela parte final do que a gente aplica na bateria breve. Então, por exemplo, quando a gente tem o MOCA A e o MOCA B... Perdão, gente, tô com um pouquinho de soluço. O MOCA A, ele vai ser uma testagem que você vai pontuar se a memória é no rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho, se for espontâneo. E você não vai pontuar as pistas. Claro, se você for pegar ali o manual da pista do MOCA, eu tenho certeza que vai ser mais feliz do que ficar ouvindo alguém só repetir. Mas você vai dando as pistas para o paciente, primeiro em pistas de categoria. É uma parte do rosto. É um tecido. É um tipo de construção. Essa é horrível, né? Eu geralmente falo um lugar onde as pessoas vão, um tipo de prédio, uma coisa assim. Uma flor, uma cor. Se o paciente lembrar com a dica, é a mesma coisa como se na bateria breve ele tivesse tido o benefício do reconhecimento. Se o paciente não lembrar, nem com dica, é a mesma coisa se ele não tiver benefício com reconhecimento. Então, eu gosto de trazer dessa forma a explicação, porque eu quero que vocês percebam que, na essência, a gente está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que a gente faz aqui, de uma forma mais resumida, é o que a gente estava fazendo na bateria do Nitrine. O Minimental, eu estava comentando com vocês, eu sempre peço para fazer dica. Então, lá na residência em que eu trabalho, a gente padronizou o Minimental, né, como uma das testagens devido à baixa escolaridade da população. E eu sempre peço para o pessoal adicionar mesmo. A gente não pontua, igual a gente não pontuaria no MOCA, mas aí eu tenho a vantagem de ter o reconhecimento. Então aqui vem uma dica para vocês, que se vocês quiserem adicionar isso na testagem, quando vocês aplicam o Minimental, o teste de vocês fica muito mais elegante, você tira muito mais informação. Aqui é uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar. Às vezes talvez nem todo mundo concorde com isso, mas assim, a observação que eu tenho em relação às baterias de testagem. Importa pouco a nota final. Não que não importe nada, mas o que mais importa é a informação que você está tendo. Então, é muito importante para mim, por exemplo, que os meus residentes consigam trazer para mim que esse paciente tem um déficit de memória episódica. Porque se ele acertou 27 no Minimental e errou tudo de memória episódica e não acertou nem com dica, é preocupante. E é diferente de um paciente que acertou 27, por exemplo, porque errou o dia da semana e não sabia direito o dia do mês. Teve mais um probleminha com conta. Então, são testagens que são muito, muito diferentes. Para mim, o mais importante é saber o que cada pedacinho do teste faz do que propriamente a pontuação final. Então, só para ficar, a minha humilde opinião, se alguém estiver discordando, por favor, deixe nos comentários também. Podemos discutir sobre o assunto depois. Passando para frente, tem mais uma maneira muito parecida de fazer a mesma avaliação, que é a lista de palavras do SERAD. Eu tenho uma lista de palavras SERAD Tupiniquim, apesar da lista de SERAD vocês poderem encontrar na internet, assim, as 3 listas diferentes, né? Eu uso uma, que é o que a gente usa, né? Usava lá no meu R4, eu uso até hoje, é o mesmo livrinho. A gente que é apegado com as coisas do passado, a gente não desapega mesmo. Mas a gente vai usar, e é a mesma coisa. Você vai pedir para o paciente ler essas palavras.
Ele vai ler uma vez, você vai pedir para ele recuperar imediatamente, depois ele vai ficar bravo com você, depois você vai dar mais 2 chances para ele decorar e fazer a memória imediata 2 e memória imediata 3. Você vai enrolar ele um pouquinho com algum outro teste ou com uma conversa, vai fazer a memória evocada e depois você tem uma lista com o dobro de palavras que é para você ver o reconhecimento. É o mesmo teste, vocês estão fazendo o mesmo teste de maneiras diferentes. Na bateria breve, vocês vão ter uma memória visual melhor avaliada, né? Porque afinal de contas é um pouquinho diferente. Aqui é mais uma memória sonora. Aqui talvez seja uma oportunidade, por exemplo, para aplicar em pacientes que não enxergam muito bem. Porque você pode também no CERAD ler as palavras para eles, assim, numa adaptação. Coisa que você não seria o ideal você fazer com as figuras. Embora dê para fazer também agora pensando. Mas aqui é mais... que faz mais sentido. Enfim. Então, se vocês forem esquecer tudo que eu falei até agora, se vocês estiverem ouvindo música ao mesmo tempo, se vocês estiverem fazendo outra coisa ao mesmo tempo, vendo TV... Se vocês guardarem uma coisa dessa aula, uma coisa só, eu já fico feliz da vida. Que é o quê? Alteração de memória, que não tem é quando você não tem o benefício na testagem, nem com dica, nem com reconhecimento. Então, isso é uma alteração de memória que vai levar você a pensar mais a favor de etiologia de Alzheimer. Como eu já comentei para vocês, eu já peguei uma vez ou outra um paciente com delírio, que estava muito confuso, ou um paciente que às vezes estava com uma atenção muito, muito prejudicada, como por exemplo no episódio de mania, que está tudo muito confuso lá também, que errou. Eu tenho até uma paciente que ela teve uma alteração ali que foi por apneia obstrutiva do sono, mas é tão raro que eu mandei para o congresso agora. Mas enfim, geralmente quando você tem essa alteração de memória e a pessoa não tem benefício com reconhecimento, não tem benefício com dica, você automaticamente vai pensar, isso é um déficit de memória episódica verdadeiro. A causa mais comum é o Alzheimer. Você vai colocar seus outros diagnósticos diferenciais, se o paciente for etilista, se o paciente tiver alguma outra alteração, uma história de desnutrição muito importante, ou se for um paciente que está extremamente confuso, que está tudo prejudicado. Mas, nesse momento, teu raciocínio diagnóstico, se ele não teve benefício, vai pro DA. Vamos respirar fundo. Eu vou até beber um gole do meu chazinho aqui. Porque agora a gente vai falar da segunda parte da memória semântica. E essa segunda parte é um bônus para vocês. Na nossa aula que está publicada, essa aula vai ser publicada também no curso daqui a pouco e vai ficar no YouTube para vocês assistirem, caso eu tenha falado muito, muito rápido, vocês queiram voltar os slides. Mas a aula sobre memória, que a gente vai falar de memória semântica agora até o presente momento, caso alguém algum aluno nosso já esteja aqui presenciando, isso aqui que é novidade. Vocês já testaram a memória semântica e vocês nem perceberam. Quando que vocês fizeram isso? Lembra que eu falei para vocês naquele momento que tinha o sapato, a casa, o pente e o paciente precisava reconhecer e precisava dar um nome? Então ali eu falei para vocês que tinha 2 funções, né? Aviso espacial e você também tinha a função de nomeação. Mas também existe uma terceira função que é um pouquinho mais raro de ser esse o problema, mas que alguns pacientes com DA pode ser, que é a perda de conceito semântico. Então, a pessoa já não consegue mais identificar os objetos. Você vai sempre tentar usar, para você avaliar a memória semântica, testes que o paciente precise reconhecer figuras, ou 2D, ou objetos 3D mesmo. Então, quando você tem um déficit aqui, às vezes o paciente pode não saber o que é, porque ele não consegue reconhecer o desenho, o que é um sapato, não estou vendo nada aqui, estou vendo só umas linhas. Ou talvez ele não tenha o conceito semântico. Você vai mostrar um sapato para ele também, ele não vai saber o que é. Isso pode acontecer, é um tanto quanto mais raro ser grave dessa forma. Poucas vezes eu vi alteração nesse sentido, mas pode acontecer também. E como que você vai ver isso nos outros testes? Bom, todos os testes que você precisa reconhecer figuras. Então, até mesmo no teste da nomeação, você pode ter uma alteração aqui, se o paciente errar, que pode ser uma alteração de agnosia, pode ser uma alteração de conceito semântico ou pode ser uma alteração de nomeação. Você pode ter as 3 alterações aqui também, embora o título do teste seja nomeação. Aqui no Mini-Mental, você também vai ter uma alteração que pode ser alteração da linguagem, quando você mostra para o seu paciente tá faltando um slidezinho aqui. Quando você mostra para o seu paciente, por exemplo, a caneta e o relógio. E aqui é que vem aquela dica de ouro, né? Que provavelmente algum preceptor ou alguém já brigou com vocês por conta disso. Quando vocês forem mostrar para o paciente de vocês, até mesmo para você diminuir as dicas, né? Para você ser um pouco mais malvado, e você quer saber se o paciente reconhece os objetos, você tem que tirar os conceitos semânticos, você tem que tirar o contexto desse objeto.
Então, você precisa que o paciente olhe para uma caneta e saiba por si só que isso é uma caneta. Você precisa que o paciente olhe para um relógio e saiba que por si só isso é um relógio. O paciente pode fazer alguma associação, por exemplo, caso você use o relógio que está no seu punho, ou caso você use a caneta que você está escrevendo. Ah, ele está usando para escrever, então deve ser uma caneta. Não que ele faça isso de modo consciente, mas ele pode usar um atalho ali. Se você tiver objetos que estão na sua mesa e que não estão sendo usados, por exemplo, eu tenho esse relógio aqui, que é um relógio que já não funciona mais, que fica aqui no meu consultório, mora aqui, e caneta, você sempre tem caneta em excesso, é melhor você fazer com isso. Tem alguns momentos, por exemplo, mini mental grave. O mini mental grave a gente não tá falando aqui hoje, mas ele pega sapato também, né? Ele fala, por uma das coisas, sapato. Difícil ter um sapato jogado pelo teu consultório, mas eu, por exemplo, não tenho. Mas caso seja o caso, daí você aponta pro seu próprio sapato, o sapato paciente. Mas o ideal é você tirar o máximo de dica possível, porque você quer avaliar a função mais pura possível. Você não quer facilitar muito a vida dele. E a última coisa que a gente vai olhar, assim, literalmente, são os testes de fluência verbal semântica. Quando você estava enrolando o paciente lá por 5 minutinhos, você aplicou esse teste. E você também não tinha percebido que ele era um teste de semântica. Ou tinha. Acho que era que tinha. O que você vai ver? Então, a memória semântica. Ela serve um teste muito simples. Ele tem um papel e uma caneta. Você vai pedir para o paciente, vai virar seu fulano, que vai o comando. Seu fulano, em 1 minuto, eu preciso que você me diga todos os objetos de tal categoria que o senhor conhece. De modo padronizado. Você geralmente coloca frutas e você geralmente coloca animais. O que vai contar e o que não vai contar? Principalmente quando a gente fala do animais, que é o mais comum da gente pedir, né? O mais padronizado. Não vale falar, por exemplo, animais que semanticamente são a mesma coisa, só muda a palavra. Então, gato e gata não muda, porque quando você pensa num gato ou uma gata, você pensa no mesmo bicho. Agora, vaca e boi, vaca e touro, na nossa cabeça já são bichos diferentes. Porque a gente está avaliando aqui a ideia das coisas. Então, como que eu gosto de pensar nisso? Eu gosto de pensar como se a gente guardasse as coisas que a gente sabe, assim, o que é o que, o conceito das coisas, em arquivos. E vocês devem lembrar... em arquivos, a gente já vai ver isso. E vamos começar então. Digamos que o paciente faça a seguinte lista. Cachorro, gato, leão, cobra, tubarão, coelho e formiga. O que vocês olham aqui? E aqui eu vou dar uns segundinhos aqui que a gente já tá passando do tempo, mas tudo bem. O que vocês olham daqui e vocês pensam? O que chama atenção para vocês? Ele falou poucas palavras, né? Geralmente a gente tem um corte de fluência verbal, 9 para uma escolaridade menor e 11 para uma escolaridade maior. Então aqui a gente já sabe que esse teste, pelo gabarito, tá alterado. E o que mais que a gente vê aqui? Cachorro, gato, até são animais que fazem sentido entre si. Mas gato, leão, leão com cobra, cobra com tubarão, já são animais que estão em grupos muito diferentes, né? O que esse paciente mostra pra gente é que ele não consegue juntar os animais em grupos. Ou seja, ele não faz cluster. Cluster é uma palavra chique para dizer grupo. Só isso que vocês vão saber. Esse paciente ele não consegue juntar mais 3 objetos semelhantes. Ele não consegue falar, por exemplo, gato, cachorro e coelho tudo de uma vez. Isso mostra para quê? Agora sim, voltando para os meus arquivos aqui, que eu confundi a ordem dos slides. Quando a gente volta para os nossos arquivos. Isso quer dizer o quê? Que a gaveta, que é o armário semântico do paciente, ela tá meio vazia. Então, eu quero que vocês imaginem assim, eles procurando nos arquivos, você pediu, tá, o doutor pediu para eu procurar animais. Então, deixa eu ver o meu armário aqui que eu guardo todos os meus animais. Ele abre a primeira portinha e ele olha por dentro. Aqui só tem um gato, que seria a gaveta, por exemplo, dos pets. Então, ali mostra pra gente que ele já não tem tantos conceitos. E o que ele faz? Rapidamente, ele muda de gaveta para procurar o próximo animal. Vai abrir e vai dizer, aqui tem um leão, animais de selva. Claro que vai ter associações que às vezes pra gente não vai fazer sentido. Eu tive um paciente biólogo que nesse teste, ele começou a me falar um monte de tipo de peixe que eu nem sabia que existia. Uma baita associação semântica. Mas a gente vai acompanhando para ver o que faz ou não faz sentido com o contexto do paciente. Então a gente acha que a gaveta do armário está vazia. A gente pode inferir, a gente imagina que isso possa significar que tem um déficit de memória semântica. Muito diferente, por exemplo, desse paciente aqui, que é o nosso segundo paciente. Ele falou cachorro, gato, porquinho da Índia, calopsita, peixinho dourado, peixinho beta e coelho. Se vocês pararem para pensar, vocês conseguem colocar todos esses bichos dentro de um grupo, né? E o grupo que a gente coloca todos esses bichos
É o grupo dos animais de estimação. Então, são animais que as pessoas podem ter em casa. Ou seja, esse paciente faz cluster. Reparem que ele fez as poucas palavras igual ao paciente anterior. Ele não chegou a fazer as 9, as 11 palavras que ele precisava. Fez menos. Mas o teste dele já anima a gente muito mais, em termos de qualidade semântica, porque ele conseguiu falar mais palavras. Então, quando a gente volta lá para os armários, a gente imagina o quê? Que esse paciente abre a gaveta semântica dele e quando ele olha lá, ele vê várias coisas dentro. Ah, aqui tá o leão, aqui tá o gato, aqui tá o cachorro, aqui tá o porquinho da Índia. E isso mostra pra gente que provavelmente, ou pelo menos a gente não conseguiu detectar com esse teste, que haja um comprometimento de conceito semântico. Parece que tem muita coisa que ele sabe dos conceitos semânticos. Talvez, então, esse paciente possa ter ido mal porque tem uma lentificação do pensamento. E aí que a gente entra com esse teste de fluência verbal. Muito provavelmente, os pacientes com depressão, que vocês forem aplicar os testes de fluência verbal, eles vão ser pacientes que vão ter déficit de fluência verbal, semântica ou fonêmica, né? Tem estudos que mostram que esse talvez seja a testagem que mais se altera na depressão, justamente porque ela depende muito da velocidade do processamento, depende muito da rapidez que ele muda de gaveta, ou de como ele ficou olhando lá dentro. Então, às vezes, o paciente está indo mal no teste de fluência semântica, mas não é esse o problema dele. O problema dele é que ele está lentificado. E isso também é outra coisa que vocês precisam prestar atenção para vocês dizerem se existe um déficit semântico ou não. Passando para frente, aqui é um pequeno resumo que a gente tem de todas as aulas, né? Então, como eu falei para vocês, essa é uma das aulas só, a gente já passou, inclusive, a gente já está em linguagem. Mas essas aulas aqui, eu sempre gosto de colocar o raciocínio, qual que é o tipo de testagem que você vai procurar para aplicar quando você estiver procurando um determinado déficit cognitivo. Quando você estiver procurando memória episódica, é muito fácil. Você vai procurar testes de evocação tardia, que tem um registro, que você possa confirmar que o paciente aprendeu as palavras ou as figuras, que tenha uma evocação imediata e que depois tenha o reconhecimento. Então, basicamente, os testes, eles são todos da mesma maneira. Você escolhe o que você gostar mais. Em suma, é o mesmo raciocínio lógico. Agora, aqui o grande bônus de vocês. Se vocês tiverem que avaliar a memória semântica, você já tem outros testes. Quando você pede para o paciente reconhecer figuras ou objetos, ou, por exemplo, quando você tem uma fluência verbal semântica. Eu acho que um paciente na minha vida que não reconheceu a caneta e o relógio, os dois. E era um DA, era uma alteração de semântica. Bom, eu acho que por hoje é isso, pessoal. A gente passou um pouquinho do tempo. Eu sei que as aulas elas têm que ser um pouquinho mais curtas, mas como eu quis dar esse bônus para vocês, a ideia desse curso são aulas curtas, porque eu sei que todo mundo, assim como eu, quando a gente tem um tempinho para estudar, a gente tem 20 minutos, meia hora, a gente não tem 2 horas e meia mais, como a gente costumava ter antigamente. Ela passou um pouquinho porque eu quis colocar esse bônus de vocês de memória semântica. Mas se vocês tiverem algumas dúvidas, daqui a pouquinho eu vou abrir o chat. Para quem colocou o e-mail, cheque o seu e-mail. Se a gente ainda não conseguiu mandar todos, a gente vai mandar o cupom para vocês, caso vocês tenham gostado da aula. Esse cupom ele vai durar 7 dias. Então, não é para vocês, não precisa se apressar, não precisa sair, meu Deus, eu tenho que gastar esse cupom agora. Vocês podem pensar bastante, vocês podem refletir se vocês gostaram do curso. Aqui embaixo tem tudo que o curso tem, se for uma coisa que faz sentido para vocês ou não. E, para algum grande sortudo, a gente vai fazer o sorteio agora. Pode ser? Então, estamos aqui com o nosso moderador. Você já terminou os e-mails? Reforça que tem que colocar o nome, porque o e-mail o YouTube não aceita. Ah, então tem que colocar o nome porque o e-mail o YouTube não aceita. O pessoal já tá colocando, mas pra quem não... Gente, vocês veem que isso é uma falta de planejamento executivo, né? Porque nós dois... claro, se for pra gente fazer agradecimentos, né? Eu agradecer a Kátia pelas algumas ideias que ela me deu do próprio curso. Mas também gostaria de agradecer, quem está respondendo vocês é o meu marido, o senhor Diogo, nosso moderador, que também ele é o editor dos vídeos e o cara que coloca os vídeos e o cara que responde quando dá algum problema técnico. Mas que é a vantagem de não ser casado com médico, eles sabem fazer coisas que a gente não sabe. Deixa eu voltar aqui a tela inteira. Tá aparecendo meu rosto inteiro agora?